Então, quando eu ouço um Paulo Júnior, por exemplo, dizendo que esta geração é a pior que existe, baseado em que ele está falando isso? Ele e outros mais, está baseado em quê? Que esta geração agora é a pior de todas as gerações. Gente, isso é estupidez. Isso é a falta de conhecimento das culturas antigas. Será que ele viveu lá na época de Calígula, de Nero, Domiciano? Será que ele viveu lá quando o povo de Deus ficou 430 anos debaixo da ataca de Nabucodonosor, de Faraó? Será que ele viveu lá na antiga Mesopotâmia? Será que ele viveu e conheceu o bigode de Hitler? Gente, baseado em que esses caretões estão dizendo que esta geração é a pior que existe? Sabe o que está faltando? Está faltando um negócio chamado conexão. Está faltando algo chamado, olha, frequência. Aí eu pergunto para Paulo Júnior, eu pergunto para esses palestrantes aí, para esses pastores que estão dizendo que esta geração é a pior de todas. O problema é que eu e você estamos imiscuídos dessa geração agora. E estamos aqui para fazer diferença. E Deus nos plantou aqui para gerar frutos. Deus nos colocou aqui para que nós entendamos este momento. Na minha visão, este é o melhor momento, é a melhor geração que existe. A geração da internet, do fast food, sim. Essa geração é a melhor delas. E aí os caras ficam aí pirando. E pior não é isso. O pior é as teorias conspiratórias que existem hoje. Onde eles ficam falando, olha, o mundo virou de cabeça para baixo, e virou mesmo. Mas olha, o mundo está entrando dentro da igreja. Mas qual igreja? Porque estão confundindo placa de igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, metodista, adventista, católica. Eles estão confundindo ali placa de igreja, denominação, com a igreja comprada pelo sangue de Cristo. Porque a igreja, 2 ou 3 pessoas reunidas em nome do Senhor, se faz presente à igreja. Então, eu creio que esse pessoal, eles estão... Eu sempre aprendi o seguinte: quando você vê um pastor falando demais um assunto, quando você vê esses radicalismos exacerbados, cuidado! Talvez aquele pregador está querendo transferir, falar alguma coisa. Precisamos de conectar com essa geração. Foi para esta geração que eu fui colocado aqui, em Montes Claros. Você colocado aí foi para esta geração. Calvino foi colocado na época dele, John Knox, Lutero. Você entende? Aí eu fico impressionado quando alguns pregadores começam a citar esses cabeções lá na época, Finney, Charles Spurgeon. Cara, eles viveram o tempo deles. Eu quero agora deixar um legado. Eu quero agora deixar uma história que eu fiz diferença. Eu fui plantado aqui, você, para sermos reparadores de brechas, endireitadores de veredas. Nós fomos chamados para este momento fazer diferença. Aí eu fico impressionado porque alguns líderes, algumas denominações fazem os seus congressos e eles passam o tempo todo criticando esses pregadores aí da televisão, das mídias sociais, os pregadores youtubers como esse aqui. Eles gastam um tempão criticando aquelas igrejas que colocam aquela parte preta na frente, dizendo que é modinha. Gente, enquanto você está aí feito um tolo discutindo esses assuntos, esse pessoal está bombando. Nós temos visto em comunidades, líderes que têm sido levantados por Deus, que estão aí fazendo diferença. Eu não tenho muita paixão para essas pregações que citam muito John Wycliffe, John Wesley, que ficam pegados aí ao que Spurgeon disse, o que esses pregadores antigos disseram. Gente, eu fui colocado aqui e eu tenho de contar minha história. Atos do Espírito Santo vai continuar os atos através da minha vida e da sua vida. Eu não tenho paixão nenhuma, eu não tenho muita admiração para esse tipo de pregadores que ficam o tempo todo com teorias da conspiração. Jesus está voltando, olha, é final dos tempos. Querido, desde o dia de Paulo e de Pedro, eles pensavam que Jesus ia arrebatar a igreja naquela época. Eu não estou sendo aqui pessimista e desacreditando na Bíblia, não. Deus não está preso ao
Cronos, Deus está no Kairos, no tempo dele. E aí começam a criar teorias da conspiração, eu volto a repetir. Ora, poxa, o que esses caras estão pensando? Pior geração como? Essa pior geração como? Você viveu lá para saber? Eu não queria viver na época dos meus avós, bisavós. Eu não queria de maneira alguma ter vivido lá na época da perseguição da igreja, onde os crentes eram esfoliados, queimados vivos, colocados em tachos, colocados para serem queimados em fogueira, decapitados, amarrados em caudas de animais selvagens. Eu não queria ter vivido naquela época. Eu estou feliz vivendo hoje. Você precisa de conectar, você precisa de expandir sua mente, você precisa de se abrir e fazer diferença agora e parar aí com esse xingamento seu contra pastores, contra igrejas. Prega o evangelho e eu volto a repetir. Eu já vi muito pastor radical depois, porque o tempo é assim. O tempo é o fator primordial para destilar mentiras e revelar verdades. Que geração você está falando? Essa geração de hoje que é ruim? Maravilhosa? Internet, aplicativos, aí você conecta aqui, olha, eu tenho pessoas que me assistem lá na Bélgica, na Espanha, nos Estados Unidos, em vários locais, pessoas me assistem através daqui, olha, a internet tá aí, você não paga nada, pelo contrário, você ganha se você tiver acesso. Então escute aqui, pare com isso, deixa Dilson. Esta geração é uma geração maravilhosa, é uma geração abençoada, é uma geração feliz demais, é a geração das grandes oportunidades. Agora fica aí citando o passado passou, poxa, para de ficar no passado lá, viva agora. Eles não entenderam que Deus tabernaculou-se. Eles não entenderam que a minha vida, o meu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Eles não conseguem, sabe, fazer a conexão. Olha, sabe, conexão, você precisa de ter frequência. Você, meu querido, ei líder, você que está falando que essa geração é a pior que existe, porque você está conectado lá atrás, poxa. Ei, muda a conexão aí, muda a frequência. Qual é a frequência aí? AM, FM? Hein? Qual é a frequência que você está? Você está naquela frequência quando você frequentava aquela igreja lá de usos e costumes, quando você frequentava aquela igreja, as suas crenças lá na antiguidade. Por favor, olha para a Bíblia. Será que os dias de Cristo foram melhores do que os dias de hoje? Jesus Cristo que foi rejeitado, humilhado, Jesus Cristo que foi crucificado, Jesus Cristo com aquela coragem de fariseus, de Caifás com a sua corja de religiosos lá, desprezaram-no. Jesus Cristo fez diferença nos seus dias, Paulo fez, Santo Agostinho fez, todos aqueles, Ambrósio, Tertuliano, Irineu. Ah, mas os nossos jovens não querem nada, os nossos jovens estão aí envolvidos com o mundo. Olha, você acha que eu quero voltar lá, há 30 anos atrás, há 40 anos, quando os americanos vieram evangelizar aqui, usava aquele retroprojetorzinho e não tinha televisão, não tinha nenhuma tecnologia, a igreja era cheia, e muitos não eram convertidos, eram apenas empolgados, motivados, porque a novidade que os americanos traziam. Por isso que ser crente hoje, poxa, faz toda a diferença. Para de culpar seus jovens, seus adolescentes. Então começa a conectar com eles, começa a ter a frequência deles, ó, frequência. Vai ficando aí, só criticando, vai ficando aí só falando mal, e vai ficando aí só nessa vidinha. Deus me chamou e te chamou para esta sociedade líquida, pós-moderna, da tecnologia, dessas mídias sociais aí, desses aplicativos. Deus nos chamou para este momento e utilizar disso aqui, utilizar todos os meios que existem para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo.